A gente precisa entender que eu estou falando muito mais do que produção de videoaula aqui, gente. Tá? Como eu falo, a produção de videoaulas é um meio para um fim maior. Tá? Então, eu já falo de questões técnicas aí, mas a questão é vocês entenderem o quão valiosos vocês são por aquilo que vocês sabem e poder dividir isso com outras pessoas. Isso é a coisa mais importante. Valorizar-se para dividir o que você sabe e, ao dividir o que você sabe, ser bem pago por isso, ser bem reconhecido por isso. É por isso que eu estou lutando por valorização do professor dentro do nosso país. E valorizar-se começa por si mesmo, tá? Então é a gente entender o valor que a gente tem, a necessidade que a gente precisa de desenvolvimento. Por isso que eu sempre digo, Comunidade Tecnoprof é mais que um curso de produção de videoaulas. Ali dentro a gente trabalha sim essa mentalidade do professor, que quer ser valorizado, mas que não vai ficar ali reclamando, fulano não me valoriza, ciclano não me valoriza, o dono da minha escola me paga mal, o meu governo não valoriza. Não. Tome a rédea da sua vida. Gosta de dar aula? Adoro dar aula, Marques. Dar aula é minha paixão, é minha missão, é isso que eu quero fazer. Então, agregue para os colégios onde você for conversar para que você possa cobrar mais. E não vai ficar reclamando. Estou numa escola que eles me pagam muito mal. Ué, mas você foi forçado a trabalhar lá ou você aceitou trabalhar lá? Então, é isso. Eu quero que vocês entendam o quão valiosos vocês são e o quanto vocês podem agregar para si mesmos. E é um processo que vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é esperar alguém te valorizar. É você ter competências, ter habilidades, de forma que esse negócio se externaliza tão grandemente que não tem como haver um contraponto nisso. Eu vou tocar no mesmo assunto que eu falei ontem. Quando eu ia conversar numa escola nova, estou falando que, de colégios particulares, que a minha carreira foi desenvolvida dentro de colégios particulares. Marcos, mas eu trabalho no estado, eu não estou em colégio particular. Vai bater num colégio particular e se oferecer para trabalhar lá. Mas eu não gosto, não quero. Então, olha só, escolhas, certo? Estou falando da minha experiência. Então, as escolas em que eu ia procurar, que eu ia conversar sobre essa questão de trabalhar naquela escola, de valor de aula e tal. Aqui a gente paga tanto para o professor. Exemplos, né? A gente paga R$ 40 para o professor aqui. Olha, mas a minha aula custa 70. Mas por que a sua aula custa 70? Se a sua resposta for, porque eu sou melhor que o outro, isso não tem embasamento e dificilmente você vai conseguir. Agora, quando você diz, olha, a minha aula custa 70 porque eu posso estar com o seu aluno 24 horas por dia. Eu já falei isso, tá? E já vi a seguinte expressão. Como assim? 24 horas por dia com o meu aluno. Eles não conseguiam entender, porque muitos deles não entendiam que existe uma outra possibilidade além do professor dentro da sala de aula. E aí eu dizia, olha, eu tenho meu curso de Química completo e eu posso agregar esse curso para os seus alunos. Eles podem ter acesso a todas as aulas de Química. Então, se ele faltou, ele pode assistir de novo aquela aula. Ou se ele assistiu, mas não entendeu muito bem, ele pode assistir na casa dele mais uma vez e tirar as dúvidas ali, assistir, voltar. Então, eu posso agregar muito mais para o seu aluno. Por isso, a minha aula não vale X e vale Y. Entende? Quando você coloca isso, você está dando um embasamento para aquilo que você quer como reconhecimento do seu trabalho. Não é simplesmente, porque eu acho que eu mereço ganhar mais. Não. Agregue. Tá? O dono da tua escola vai perceber que você tem uma visão diferente. E isso vai ser um ponto positivo para você. Tá? Quando a gente se destaca da multidão por aquilo que a gente consegue enxergar, por aquilo que as pessoas percebem que a gente tem de conhecimentos além do clássico, que seria relativo à nossa classe, né? Então, sou professor, o que eu preciso entender? Eu preciso entender da minha matéria, preciso entender de fazer uma prova bem feita, de corrigir uma prova, de passar nota, é só isso que eu preciso entender. Não, você precisa entender que você tem um produto a ser vendido que é o seu conhecimento. E você pode vender esse produto do jeito clássico ou você pode vender esse produto mostrando que, além do clássico, você tem mais isso. E aí você, pronto, elevou o valor da sua marca.